Acho que começou como todo aquarista, né? Pequeno, tinha um aquário em casa do pai e eu não lembro do meu primeiro aquário, eu lembro que ele estava em casa, eu tinha 5 anos e eu ajudava meu pai a limpar o aquário, acho que começou a partir desse jeito. Aí é um hobby meio caro, então você começa a ter que se virar, né? Você paga o primeiro aquário, o segundo aquário, aí eu comecei a reproduzir os peixinhos em casa e depois vender de volta para as lojas. Vender não, né? Você troca por ração, por assim, para você poder manter o hobby. E um aquarista, o que ele tem que se preocupar antes de colocar o peixe no aquário? Então, é impressionante porque hoje na era da internet você tem muita informação hoje disponível, então está muito fácil. Então eu acho que na minha época, 20 anos, 30 anos atrás, a gente não tinha livro, a gente não tinha internet. Hoje eu acho que é interessante a pessoa entrar e estudar o peixe antes de comprar. Essa pessoa escolhe o aquário, depois vai ver o peixe, depois vê que o peixe que ela escolheu não tem nada a ver com o aquário que ela não escolheu. As doenças elas são basicamente parecidas, tanto para água doce como para água salgada, né? É que para você poder tratar, o medicamento não funciona tão bem na água salgada como na água doce. E você tem muito problema de medicamento que acaba prejudicando os corais. Por exemplo, camarão. A gente coloca um camarão marinho no aquário de coral. E dependendo do remédio que você usa, você mata o camarão. Você mata a lesminha, você mata o coral. Então, assim, é complicado porque às vezes você não consegue caçar o peixe lá no meio dos corais para você poder tratar. Então, peixe aquário marinho é mais complicado se tratar do que em água doce. Sim, falando um pouquinho sobre o evento, qual é a importância desse evento para o crescimento do segmento? Eu acho muito legal. Eu acho que o pessoal às vezes fica... na minha palestra até falei que hoje você tem tanta informação que as pessoas me falam assim, William, eu não sei se montar o aquário do jeito A é melhor do que o jeito B, do que o jeito C, porque é muita informação. Então a gente está com, acho que, informação demais. E as pessoas não conseguem discernir qual é a correta. Um evento desse, eu acho que você acaba esclarecendo mais de forma correta, de forma didática. Eles trazem sempre pessoas assim muito conceituadas, então você acaba dando uma informação mais correta para todo mundo. Isso é muito legal. E para finalizar, qual a expectativa para o próximo evento de 2018? Eu acho fantástico, eu acho que vocês vão ter que achar um lugar maior, porque já não está cabendo o pessoal aqui. Então eu acho que só vejo coisa boa no ano que vem, mais palestrantes, não está cabendo, vai ser um local maior, eu acho que só tem a crescer, fantástico. Obrigado, boa noite. Foi em abril que a gente comprou. Foi em abril a gente comprou. Eu sei que o pessoal está cansado desde as 8h30 da manhã aqui, então vamos tentar ser bem objetivo aqui. Bom, meu nome é William, prazer com vocês. Eu trabalho com aquário faz 39 anos mais ou menos. Esse aqui é um pequeno currículo, né? Eu sou gerente de uma empresa chamada Aquanimal, ex-Aquanimal, a gente vende peixes no Brasil todo. Sou consultor de algumas marcas de aquário, Zetlight, Bobo Marcos, HW. Sou consultor de quarentenário de importação de peixe ornamental. Estou reconstruindo também aqui no Instituto Oceanográfico da USP o aquário, né, que está 10 anos parado. Vou fazer todo o aquário de novo da USP. E trabalho dentro de um quarentenário com importação. Então, quero agradecer ao Tamid por ter feito o convite.
E eu vou falar de um assunto que acho que todo mundo presencia ou está diariamente, que é a morte do peixe, que é a doença. Eu queria saber se alguém aqui nunca perdeu um peixe. Não existe. Eu não conheço nenhum aquarista que nunca tenha perdido um peixe. Aliás, eu vejo empresas, lojas de aquário quebrando todos os anos, eu vejo importadores quebrando todos os anos pelo problema da mortalidade. Então eu vou tentar passar aqui um pouquinho da minha experiência, né? Não existe cartilha, não existe livro que dê uma forma correta de montar um aquário que seja imune às perdas e aos problemas que a gente vai ter. Então já fiz a pergunta, né? Quem nunca perdeu um peixe, e o pessoal fala que o peixe morre pela boca. Todo mundo já ouviu esse meme, né? O meu peixe, eu matei o meu peixe. Aí a mulher fala assim, olha, eu estou muito arrasada, eu matei o peixe, porque eu dei tanta comida que ele explodiu, ele morreu, né? Não existe isso, né? O peixe, normalmente, ele é muito mais inteligente que a gente. Eu não consigo perder minha barriguinha porque eu como e não consigo me controlar. Meus peixes, com certeza, têm esse controle melhor que eu. E por que existe essa lenda do peixe morrer pela boca? Porque as pessoas colocam muito mais comida do que o aquário suporta, a biologia vai para o espaço, a qualidade de água piora e o peixe morre. Então, está sempre associado à alimentação, à morte do peixe. E excesso de comida faz tão mal quanto a falta de comida. Tá? O peixe tem problema de obesidade. E eu sempre, essa foto aqui está no Facebook da palestra, né? A gente tem que sempre priorizar o melhor aquário com os melhores equipamentos, seja ele nacional, seja ele barato ou seja ele caro. Então a gente sempre tem que procurar, a gente tem que ter a responsabilidade de cuidar da melhor forma do peixe e procurar aplicar ou dedicar dentro do nosso orçamento o melhor equipamento, porque é uma caixa com água e a gente não tem o que fazer. E quanto custa o peixe? Né? O peixe não tem valor. Não tem um valor assim taxativo. Quanto custa um beta para esse senhor aqui que faz uma coleção? Né? Que nem a gente assiste no Trato Feito. Os caras vão lá, entram na garagem do velhinho e ele tem lá um castiçal velho. Aí quer comprar para poder revender, aí o cara, não, dou $1.000, $2.000, então não tem preço. Né? Os peixes dos nossos corais normalmente não tem preço. Isso é bem interessante. E nos 39 anos de experiências, eu acho que sou uma das pessoas que mais vi peixe morrer, ou mais matei peixe, ou fui responsável por isso. Todas as mortalidades existem ou acontecem por alguma causa. E até as sobrenaturais também. Você já deve ter visto aquela pessoa que vai na tua loja ou vai na tua casa e fala, nossa, que peixe lindo! Lindo, lindo demais! E quanto você quer esse peixe? Ele fala, não, esse peixe não tem preço para mim. Não, mas eu te dou aqui, te pago. Não. A pessoa sai, no dia seguinte o peixe derrete na tua frente. Né? Então, até as causas sobrenaturais a gente passa por isso, infelizmente, né? Então a gente tem que colocar, o alho é um grande acessório para o aquário, né? E problemas externos também, gato, né? Linkando assim do criminoso. Eu tenho um gato e meu gato na loja e ele não come peixe. Mas a mãe dele era uma assassina compulsiva, né? Ela pegava os betas e ela tirava os betas das beteiras. Com a patinha, chegava lá de manhã, tinha 30 betas de fora do vizinho. Então a gente não dá pra... Bom, uma das partes mais importantes, acho que da minha palestra, tudo começa quando a gente compra o peixe. Eu acho que os nossos problemas começam quando a gente vai na loja, compra pela internet, né, ou recebe. Como que a gente solta o peixe, né? Na minha empresa onde eu trabalho, eu fiz um panfletinho que hoje eu coloco dentro da caixa para explicar para a pessoa como é que solta o peixe, qual a melhor forma correta. E todo dia eu recebo uma ligação de algum aquarista mega profissional discordando do meu jeito de soltar o peixe. As pessoas falam, não, o William, você está falando para soltar o peixe em 15 minutos? Eu solto o peixe em 1 hora, eu faço a melhor aclimatação do planeta.
Tá? Eu fico 2 horas fazendo pinga-pinga, gota por gota, e normalmente a pessoa mata o peixe, né? Então eu vou fazer aqui, breve, uma explicação de como que eu recomendo vocês soltarem o peixe. Primeira coisa, faz o teste do seu aquário um dia antes. Verifica como é que está o teu pH, como é que está o teu nitrato, como é que está a sua amônia, antes de você comprar o peixe. As pessoas normalmente compram o peixe sem saber como é que está o aquário. Eu pergunto, como é que está o seu pH? Não, deve estar ótimo, está zero, está tudo zero. Né? É bom, então alguma coisa está errada. Então, faça os testes um dia antes. Mergulhe o saquinho por no máximo 15 minutos. Por que no máximo 15 minutos? Porque, principalmente quem comprar pela internet, eu mando peixe para o Brasil todo. Para o Acre, o peixe demora 7 dias para chegar. Então, o oxigênio dentro do saquinho já está muito pouco. Ou, né, a concentração de oxigênio já está muito baixa. Se ele deixa lá meia hora mergulhado o peixe dentro do aquário, e o aquário dele está quente, 30 graus, o que acontece com o oxigênio que já está pouco dentro desse saquinho? Acaba, né? Quanto mais quente, né, escola, quanto mais quente, menos oxigênio. Quanto mais fresco, mais frio, mais oxigenada é a água, tá? Então, no máximo 15 minutos. E tem gente que corta o saquinho e deixa o peixe mergulhado numa água quente. Aí acabou, porque o pouco oxigênio que tinha no saquinho, ele abriu o saquinho. Aí acabou mesmo qualquer oxigênio que restava. Tente apagar a luz. Não é, o número 3 não é um quesito tão importante, mas, por exemplo, num aquário de ciclídeo africano, num aquário de peixe bravo, tipo marinho, você tem um monte de tangue, às vezes é um grande problema. Tá? Você solta um peixe marinho novo, ele é dizimado, trissudado na sua frente. Aquele peixe que você demorou 3 meses para economizar, em poucas horas ele é trucidado na sua frente. Então é bom apagar a luz no dia e só reacender depois. Você dá uma chance para o peixe tentar achar um buraco lá. Corta o saco e joga o peixe direto. Não faça a aclimatação da sua água, de maneira nenhuma, né? O Tamid falou que a maioria do pessoal aqui é aquário marinho, e o pH do aquário marinho é alcalino. Tem algum cliente de água doce aqui? Aquário de água doce? Tem também, alguns têm água doce, né? O água doce até que não tem tanto problema com pinga-pinga, porque alguns aquários são de água ácida. Mas no aquário do marinho, você não pode misturar água de jeito nenhum. Por quê? Porque o pH da água de vocês é 8.2, 8.3, é alcalina. Quando você põe um peixinho, seja ele um quinho, aqui da foto, ou um yellow tang, ou um palhacinho, ele já começa a exalar amônia pelas brânquias. As pessoas acham que a amônia só é produzida pela urina ou pelas fezes. A maior parte da amônia que você tem é pela respiração que se exala das brânquias. Tá? Então o peixe está respirando 24 horas dentro do saquinho, ele está exalando amônia lá. Então, se você for medir a quantidade de amônia que você tem num saquinho de 1 litro, 2 litros, você tem em torno de 2 de amônia, 2.0, 2.5, às vezes até 3. Tá? Só que essa amônia ela foi subindo aos poucos dentro do saquinho, e o pH também foi abaixando também. Tá? A respiração, ela acidifica a água do saquinho. Então o pH do saquinho normalmente chega a 7, chega a 6.8. Nas nossas importações que a gente recebe de peixe marinho, o pH chega a 6.0, na maioria das vezes. Tá? Então o peixe saiu com 8.0 dos Estados Unidos e chegou com 6.0. Isso em 24 horas, 48 horas. Quando ele tem um bom tamponamento, né, uma boa capacidade de alcalinidade, segura um pouco mais, 7, mas normalmente chega a 6.8. Então, o que acontece? Se você colocar o peixe num balde e você fazer o pinga-pinga, você vai estar adicionando água alcalina do seu aquário dentro da água do balde. E o que você vai fazer com aquela amônia que ela não está tóxica dentro do balde? Ela vai começar a subir o pH e ela vai se tornar altamente tóxica dentro do saquinho ou dentro do balde. O que vai acontecer com essa toxicidade dessa amônia? Ela vai carbonizar todas as suas brânquias dos seus peixes. O que vai acontecer com isso? O peixe ele vai puxar o oxigênio e ele não vai conseguir absorver para o sangue. Então o peixe ele fica cansado.
aclimatado do... Aclimatando, eu estou assassinando o meu peixe, ou estou detonando o meu peixe. Então ele já entra no seu aquário com 50% de chance de morrer, tá? Eu vejo isso porque eu vendo peixe todos os dias, Mas todos os isso dias. na água doce não tem, né? Tem, porque a gente tem muito aquário de água alcalina, como quinho, cinquejo Não, americano. O que tem que ir pro neutro para ácido, que é o... Né? Neus Prazo, quando ele faz essa barbeiragem, ainda não acontece tanto problema, porque 6,8, exatamente, ele vai descendo com pinga-pinga no balde, a água do balde está ácida, o aquário dele também está ácido, não acontece essa queima da mão. Eu já vejo o pessoal bastante essa informação, né, dessa maneira que o pessoal fala, fazendo tirar o peixe, colocar direto. Isso também se aplica para quando você compra, sei lá, num lojista de fica 20 minutos da sua casa, ele coloca no saquinho, a ponto de... Se aplica também, não tem problema nenhum. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Eu vejo o pessoal falando bastante questão de importação, né, de 5 dias no saquinho, 2 dias, 3 dias. Mas, sei lá, às vezes você compra um peixe em 20 minutos você está em casa, e eu não sei se é aclimatar ou não. Se você comprou na loja da esquina e você 5 minutos está em casa, se você fizer o pinga-pinga não vai acontecer nenhum problema. Tá. Então se você quiser fazer o pinga-pinga pode, não tem nenhum problema. Às vezes a temperatura está diferente, ou às vezes o cálcio está diferente, ou a alcalinidade está diferente, ou o nitrato também está diferente, então não tem nenhum problema. O problema é você às vezes ficar também meia hora, 1 hora com o peixe no pinga-pinga, isso estressa demais o peixe. Tá? A gente às vezes acaba esquecendo o item estresse, tá? Porque a aclimatação do peixe não é uma coisa muito tranquila. Eu sempre falo para o peixe, dá um susto nele que ele acorda dentro do aquário e ele já se recupera. O peixe tem uma capacidade de recuperação muito grande, né? Por exemplo, a gente trabalha em algumas lojas com uma densidade de 1015. Por que 1015? 1016, 1015, 1014? Porque por causa de doença, né? O lojista recebe peixe toda semana. Então não tem como você pegar e montar lá 20 quarentenas para cada fornecedor que você compra um peixe. Então a gente mantém uma densidade muito baixa, de 1016, e quem tem coral, a gente mantém com 1024, 1025. Então é muito normal a gente pegar um peixe de 1014 e jogar em 1025 e o peixe não tem nenhum problema. Nós estamos usando 10 pontos e não tem nenhum problema. Mas... Não acontece nada. Eu fiz uma palestra em Belém, né? E lá eles soltavam fazendo pinga-pinga. Aí eles entraram em choque porque a gente colocou num aquário de um cliente lá, que apareceu até na Fish TV, a gente fez aquele documentário todo, e eu coloquei 4 sorral, que é um peixe caro, custa lá R$1.500, R$2.000, 4 sorral num aquário de coral. Saindo de 1015 para 1025, o cara quase teve um ataque do coração lá, a hora que eu falei assim, não, vamos catar o sorral e vamos jogar direto. Ele falou, não, pelo amor de Deus. Mas foi a melhor forma, e os 4 sorral estão lindos hoje, assim, em questão de meia hora, os 4 já estavam comendo na mão do cliente lá. Saindo de 1015 para 1025. Tá? Então não tem problema. A parte de doença realmente dá uma segurada. A ideia é segurar a densidade baixa e segura a doença. É porque o parasita ele não consegue viver muito bem numa densidade tão baixa. Hipossalinidade, exatamente. Quando você está com parasita, o que você faz? Você dá um banho de água doce. Exatamente. Mas isso não seria meio que esconder a sujeira embaixo do tapete? Tipo, tu bota pra 1015, tu não mata o problema, mas tu esconde ele. Não, eu não escondo, porque vou falar um pouco mais pra frente sobre a doença, vou entrar mais nessa parte mais pra frente, mas todos nós, como também todos os peixes, têm a doença. Tá? Então eu tenho, por exemplo, uma doença, tá? Eu tenho um parasita, mas se eu tiver com uma quantidade X de parasita, de repente eu vivo bem com eles. O que eu te pergunto é o seguinte, ele está ali com aquele parasita e ele não está visível, porque também em 1015 aquele parasita também não está tão bem, e aí no momento que tu traz ele para 1025 não vai fazer um boom? Não. Na verdade eu não escondo ele, eu diminuo a quantidade de parasita que eu tenho no peixe. Então se eu tenho, por exemplo, 20 parasitas, com a hipossalinidade eu tenho 2. Né? Eu não estou escondendo os outros 18. Os outros 18 morreram. Então eu diminuí a quantidade de parasita que está infestando esse peixe. Né? A doença,
A gente chama a doença, ela comete um peixe na hora que a pressão dela aumenta demais. A gente chama de pressão. A gente tem um parasita, você está ok. 2, você está ok. 15, você está ok. 50, você já está com problema. Né? Hexamita é um problema que dá em palhacinho, em leão. Você abre o intestino de um lion, se você vê dentro do microscópio, você vê até 20, até 15 hexamita, você não tem uma infestação. Você não pode dizer que ele está doente com espironúcleos. Passou de 20, 30, 50, você fala, o peixe está com problema. Então o peixe está lá, a doença está lá, eu não estou escondendo ela. Eu estou com a hipossalinidade, no caso do parasita, diminuindo a pressão do parasita em cima do peixe. Porque se eu colocar em 1017, 1021, o parasita ele vai nadar de braçada, ele vai atropelar todo mundo que está lá no aquário. Então você não tem nem chance de começar a pensar em tratar o peixe. O parasita ele vai estar na melhor condição, no melhor ambiente para acabar com o teu peixe. Então o que você faz com a hipossalinidade é deixar o parasita fraco para você poder realmente fazer a quarentena, recuperar o peixe numa viagem, etc. Bom, nunca mistura a água do aquário, o saquinho jamais. Essa água do saquinho, ela está cheia de amônia, ela está com fezes, ela está com urina, tá? Jamais ela pode ir para o aquário. Descarta o saquinho. E o 7 é o que a gente conversou agora sobre a concentração de amônia tóxica para o... O aplico feito também para corais, não? Só para peixe? Para peixe. Para peixe. Para coral, normalmente você pode fazer o pinga-pinga, sem problema nenhum. Tá? O coral, apesar de ser um animal, ele também tem problema. Eu solto o coral direto. Chegou a tiro, eu solto o coral. Nem temperatura? Não, faço a temperatura. Faço os 15 minutos aqui. Tá? Exatamente. Camarão que eu acho que tem que ser fora disso aqui. Camarão é um bicho mais enjoado. Vamos correr aqui. Então vamos lá. Vou entrar agora um pouquinho. Não vou conversar aqui sobre técnica de oxigenação, de skimmer, como é que melhora o aquário, porque acho que vocês já tiveram o dia inteiro alguém falando sobre algum assunto. Eu vou focar realmente mais na doença e o que dá para fazer, tá? Mucosa do peixe. Mucosa do peixe é o grande problema que a gente tem em relação às doenças, tá? Por isso que, quando você compra um peixe, o que acontece quando você compra um peixe? Você acaba com a sua mucosa. Tá? O que a amônia faz? Ela sendo tóxica ou não tóxica? Ela gasta a mucosa do peixe. Então vamos supor que a mucosa do peixe estivesse lá 1 centímetro. Quando você tem a amônia, você vai diminuindo. E às vezes você pega o peixe e ele nem está tão limboso como ele deveria estar. Tá? Por isso que eu coloquei aqui a foto do palhacinho, porque há mais ou menos uns 10 anos atrás a gente não conseguia vender o Nemo. Né? Eu trazia 500 a 700 Nemo por importação e eu conseguia vender 10%. Porque o Nemo é um dos que perde a mucosa mais rápido, é muito fácil. Tá? Então a gente chegava, era até antiecológico você assassinar em torno de 500 Nemo para cada 15 dias. Tá? Graças a Deus, hoje o Brasil produz muito Nemo e a gente não precisa importar nenhum. Por quê? Porque ele vive na Nemo, ele precisa ter sempre um estímulo para produzir a mucosa. Então é um peixinho bem complicado. Por isso que hoje você não tem mais problema com o Nemo, mas era um peixe que nenhum lojista gostava de vender. Tá? E mais 50%, por isso que eu coloquei ele, os problemas é em relação à mucosa. Tá? O transporte, o comprar o peixe já é um problema, porque você está recebendo um peixe no saquinho e ele já está com problema de mucosa. Tá? Isso aqui é um palhacinho que tem broquinela. Broquinela é um protozoário que você cura com água doce. Você já usou o protetor anticloro para vender, para exportar, para proteger a mucosa? Não, nunca uso. Nunca vi necessidade de colocar uma química para manter. Até porque eu acho que não funciona muito. Mesmo com qualquer química que o senhor adicione, no final de 24 horas o peixe está sem mucosa. Ou com muito pouco. Né? Não significa que outras pessoas usam, têm a experiência, mas a minha experiência não é muito boa. A biologia do aquário,
é muito importante, aqui tem algumas coisas de água doce, mas hoje teve a palestra do Sérgio Gomes, eu fiquei sabendo, né? Ele deve ter dado uma super aula sobre biologia, tá? Mas esse é um dos grandes problemas que a gente tem hoje com o aquário marinho, inclusive, tá? Então eu vou pular essa parte aqui. Skimmer também, oxigenação total, bastante, né? É um reator de oxigênio, tá? Não preciso nem falar. Circulação de água para os corais é muito importante, mais importante do que o coral, porque o coral, quando chega, ele está se lavando dentro do saquinho, então você precisa lavar o coral dentro do seu aquário, uma circulação forte, principalmente quando o coral chega. Receber o coral, procura colocar o coral aonde você tem mais circulação, para pelo menos no primeiro dia você lavar ele, tá? Não deixe ele com muita mucosa lá. Filtro externo de água doce, deixa eu pular aqui, tá? Bom, iluminação. O pessoal não respeita muito a iluminação, acho que vocês todos são profissionais, né? Então não preciso checar, mas assim, tem muito cliente, inclusive meu, que deixa mais do que 8, 10 horas a luz acesa. E o mais importante para o peixe, além da iluminação, o mais importante para o coral do que a iluminação é o descanso, tá? Você não tem 10 horas, 15 horas de iluminação na natureza. Tá? E o pessoal, na minha opinião, deixa o aquário muito mais aceso do que deveria. Tá? Às vezes o aquário está do lado de uma janela, ele está num local muito iluminado, e a pessoa vai dormir 11 horas e ela deixa o aquário ligado até as 11 da noite. Então o peixe ele fica como a gente, quando fica ali naquela maratona de trabalho, que dorme pouco, como é que a gente fica? A nossa imunidade, como é que a gente fica quando a gente está naquele pique? A gente fica acabado. Então eu já vi vários aquários que você vê que o aquário está cansado. Aqui é uma foto de uma água doce, mas eu coloquei porque eu estava com essa foto já aqui, o famoso cocô branco. Você já deve ter visto isso em vários peixes, tá? Aquele cocô pendurado, tá? O que é isso aqui? Isso aqui é uma inflamação do intestino, tá? Isso é uma produção de mucosa. Normalmente acontece por conta de ixamita. O que é ixamita? Parece uns espermatozoides pequenininhos, tá? E isso é muito comum em peixe marinho que vem da natureza. Tá? Todo peixe marinho tem ixamita. Praticamente todo selvagem tem ixamita. Os que não têm ixamita são os criados hoje, que eles são mais limpos, né? Hoje a gente faz a larvicultura, então a gente tem pouca probabilidade de ter. E ixamita, ele aumenta a quantidade muito grande no seu peixe quando ele tem estresse. O estresse, ele acaba com o peixe e você multiplica. Quem já viu aquele anjo, aquele Centropig emagrecendo na tua frente que você comprou? Centropig tem muita ixamita. Coral Beauty, Flame Angel, ele vai afinando, ele não come, tá? Peixe que não tem fome normalmente tem ixamita. Ele começa a irritar a barriga do peixe, o peixe não fica com aquela fome que ele tem. No disco é muito comum, é um peixe de água doce, o peixe fica escuro, preto, magro e morre, tá? Então é muito comum o disco, né? Os angelfishes, que é Imperador, Centropig, Flame Angel, os borboletas, todos eles são muito suscetíveis à ixamita. Tá? Como é que você elimina a ixamita? Na minha loja e onde eu faço consultoria, eu falo para o pessoal, a gente sempre vai um tratamento quando o peixe chega. Tá? A gente faz um patê com flagil todo mundo conhece, está na farmácia. Você faz um patê e você coloca o metronidazol no patê e você alimenta o seu peixe pelo menos 5 dias, logo que você recebeu da loja. Na nossa loja a gente já faz, aqui todos os peixes são quarentenados, então a quarentena não é só você colocar o peixe ali no canto e ver se vai dar algum pau. A quarentena é você pegar e você fazer o tratamento para verme, para parasita, tá? Mas o pessoal faz a quarentena só com observação. Muito pouca gente não faz um tratamento. Artêmia. Artêmia é um grande transmissor de doença como Daphnia, como vários crustáceos, tá? Eu fiquei um pouco, assim, descrente com a Artêmia. Eu era um grande fã da Artêmia, mas depois que eu conheci a salina e depois que eu analisei dentro de uma Artêmia, eu fiquei um pouco frustrado porque eu achei muito problema na salina, né? É uma água salobra, 1015, 1016, e você tem uma quantidade muito grande de matéria orgânica. Como é que o pessoal às vezes adiciona matéria orgânica, comida, para a artéria se multiplicar. E aquela água fica fermentando, não é uma água limpinha. Quem vai ver salina, você vai ver que não é uma água limpinha, é uma água suja.
E aí o pessoal pega essa água suja com artêmia, cheia de parasita, e dá para o peixe. Então você acaba carregando o peixe, carregando para dentro do peixe a própria doença, tá? Então eu não recomendo. O pessoal está utilizando muito liofilizado e congelado, mas o congelado também não tem como, porque você congela o ovo e ele eclode dentro do seu peixe. Ictio, isso aqui é a grande dor de cabeça do aquário marinho. Bloodworms é pior, né? É pior ainda. Você falou dele. Não, é que o bloodworms a gente não dá para água doce, né? Isso aqui é o bloodworm, para quem não conhece, mas é mais usado em água doce. É pior ainda, é pior. Ele tem alto índice de nematóide. Problema com calamanos, é problemático. Ictio. Bom, isso aqui é um puffer, tá? Esse puffer com certeza não deve estar vivo na situação da foto, né? Mas ele estava. E o tratamento ele é complicado do ictio porque hoje em dia todo mundo tem coral. E é difícil você ficar tratando com cobre e não tem jeito, às vezes você tem que utilizar o cobre, então na verdade você tem que procurar comprar o peixe marinho. O pessoal fala de cobre, que o cobre acaba com o peixe. Eu não concordo com essa tese. Se você deixa o peixe com cobre para sempre, o cobre ele vai acumulando no seu organismo, tá? Como todo metal. Não precisa ser o cobre, pode ser qualquer outro, pode ser chumbo, pode ser o que for. Então o que acontece? Na minha opinião, é uma lenda, tá? Porque o peixe fica lá um mês não é tempo suficiente para você intoxicar demais o peixe com cobre, tá? A gente normalmente usa 0,25, 0,25 não é uma coisa que vai detonar o peixe, tá? Então eu sou a favor, porque realmente você mata todos os parasitas que você tem, principalmente o ictio, tá? FMC é formol, verde malaquita e azul de metileno. Eu uso bastante também porque às vezes tem cliente que tem coral, tá? E o FMC você pode usar no aquário com coral, sem problema. Tá? Iris, isso aqui é a foto de um purple tongue. E eu fiquei embasbacado quando vi no Facebook mês passado um lojista fazendo uma promoção de purple tongue com ilha. E ainda falando para todos os clientes que isso aqui sai em uma semana. Eu fiquei assim chocado porque ele demora assim meses e meses e meses para recuperar isso se você fizer direitinho o retorno dele, tá? Bom, todo mundo já viu isso aqui em foto ou em alguma loja, tá? O purple tongue é mais fácil de você ver porque é um peixe escuro e você tem ali a lateral branca. No yellow tongue você não consegue enxergar tanto. Mas buraco na cabeça, vários, e essa aparência aqui. Isso aqui é peixe velho dentro de um aquário de loja sem um enriquecimento ambiental correto, tá? Então você tem várias causas. Tem gente que fala que é um protozoário, tá? Que faz isso. Por quê? Porque você tem buracos na cabeça que lembram o buraco na cabeça do Oscar, do Lion, que é provocado por um parasita chamado hexamita. Tem gente que fala que é por conta de cobre, que fica lá 1 ano no cobre. Tem gente que fala que é falta de elemento traço. Tem gente que fala que é vitamina. Na minha opinião, é tudo. Na minha opinião, eu acho que assim, é um pouquinho de cada. Um peixe que ficou com ilha é porque ele acabou sofrendo um pouquinho de cada. Estresse, falta de elemento traço, falta de troca parcial, dieta assim péssima, tá? Falta de nutriente. Então, qual que é a causa hoje do healing? É o cativeiro. Porque não existe healing na natureza, tá? Você acha parasita, você acha verme, você acha nematóide, você acha tudo. Aliás, peixe coletado é a pior coisa que tem. O aquarismo marinho ele vai dar um avanço gigantesco na hora que a gente conseguir criar todos os peixes. Que a gente não tiver que catar nenhum peixe marinho, porque a gente já conseguiu achar dentro de um peixe 12 problemas. E ele estava lindo e saudável. Ele tinha verme, ele tinha lombriga, ele tinha parasita, ele tinha tudo. Mas ele estava super bem, porque a natureza é perfeita, então a doença não consegue detonar com ele. Ele está muito bem. Tá? Quando você traz ele para dentro do aquário e você tem nitrato, você tem problema, aí começa a dor de cabeça. Redbug, todo mundo já teve problema com a acrópora,
Quem tem acrópora aqui, levanta a mão. Até que não tem tanta gente, 4. Mas esse aqui é um grande problema de acrópora, tá? Como é que a gente trata o Red Bug? Eu trato com água doce, ivermectina ou Neguvon. Funciona direitinho. Mas o que eu recomendo é que quando vocês forem comprar uma acrópora, dá um banho de água doce. Cai todo os bugs. Fica fácil de você fazer. O problema são os ovos que ficam na base e você não consegue matar com água doce. Aí você tem que realmente deixar eclodir o ovo, ele infectar, e aí você fazer de novo. Então, nunca cola a sua acrópora na mesma semana. Deixa ela no cascalho, mata os vermes que estão comendo a carne, espera 15 dias, aí verifica se os pólipos não estão abrindo de novo, os ovos eclodiram, ele foi para cima dela de novo, aí dá um segundo banho, deixa cair, aí você cola onde você quer ela. Tá? Então até aqui, Red Bull. Eu já vi gente perdendo o aquário inteiro. Aquário de 2 metros com 500 acróporas, valia 50 mil reais o aquário, o cara perdeu o aquário inteirinho. Então esse aqui é um problema meio chatinho para coral. Dactilogírios e girodáctilos. Todos os peixes marinhos que eu estou recebendo estão vindo com dactilogírios. O que é isso? São pequenos parasitas que vivem na guelra do peixe. Tá? Por isso que a gente sempre faz o tratamento com Neguvon Praziquantel, porque cai. Isso aqui não é um problema grave, todo peixe tem nas brânquias esse parasita, ele parece uma larva de borboleta com uma boca em forma de ventosa, boca de polvo, né? E ele fica tomando conta aqui da brânquia, isso aqui é uma brânquia, tá? E você vê ele infestando e vivendo. Não, isso aqui na verdade é uma escama, mas ele vive muito na brânquia, tá? Então às vezes você já viu o peixe se coçando no cascalho? Tá? Isso não é íctio. Isso não é íctio. Aí a pessoa chega e fala, nossa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, o íctio foi bravo, acabou com o meu aquário inteiro. Não é íctio, isso aqui é dactilogírios. Quando você vê o seu peixe marinho se coçando e você não vê uma pintinha, nada, ele está com dactilogírios. Tá? A água doce não funciona. As pessoas dão banho de água doce e o parasita não morre, porque ele não morre com água doce. Tá? Você tem que usar o Praziquantel ou o Neguvon. Neguvon, por que eu estou colocando esses nomes de remédio? Porque foi proibido há uns 5, 6 anos atrás a importação de medicamento para aquariofilia. Então hoje você só consegue salvar o seu peixe se você for atrás de medicamento em farmácia ou em casa agropecuária. Você não consegue entrar numa loja de aquário e falar, eu estou com um problema X. A loja não tem um medicamento para te vender. Nós estamos com a associação fazendo a liberação para poder ano que vem ver se já tem medicamento de volta. Mas o Neguvon, ele é usado para boi, você acha em qualquer casa agropecuária. E o Praziquantel você acha em qualquer pet, em qualquer loja pet shop. É o famoso Droncit, Drontal, que a gente usa para gato e cachorro. Né? Aquele lá que você coloca para pulga, né? Acho que você coloca na nuca. Isso, o princípio ativo, outros acho que tem em forma de comprimidinho, tá? E o nome dele é Praziquantel. Então eu recomendo usar. Pois não. Pode colocar no aquário direto? Ou tem que fazer uma quarentena só desse peixe? Se você conseguir fazer a quarentena é melhor. Mas o Neguvon, ele não destrói o aquário. O coral? Ele não afeta a biologia, não. E o outro também, Praziquantel? O Praziquantel ele é um pouquinho chato porque ele deixa o aquário turvo, mas também não acontece. O grande problema da medicação é que as pessoas erram na dosagem. Mas o único problema que você tem em relação ao coral é o cobre. O cobre realmente é muito complicado para invertebrado principalmente. Porque tem coral que aguenta cobre. Você coloca 0,25 no aquário de coral, os corais não ficam ruins. O que você perde é mini paguro, camarão. Você perde mais crustáceo, mas você não perde coral. O coral fica meio xoxo ali, mas você não perde coral. O grande problema com o cobre é por conta dos crustáceos. E o cobre ele acumula, se você vai deixando. Então você tem que fazer muita troca parcial para depois você retirar o cobre. Né? Iodo é uma coisa também que intoxica o aquário. Tem gente que coloca muito iodo. Já viu a pessoa perder, errou a bula lá e começou a colocar muito iodo. Então o problema dos metais é que você acumula, ou excesso de alimento traz também. Mas esses remédios eu já usei com as dosagens baixas e eu, William, particularmente, na minha experiência própria, não tive problema. Tá? Eu recomendo sempre você tirar o peixe.
Na verdade, eu recomendo você quarentenar o peixe antes de você colocar no seu aquário. Na verdade, eu recomendo antes você procurar uma loja que quarentena o peixe direto, porque hoje em dia com a crise, eu estou vendo que todas as lojas estão catando o peixe da importadora e entregando direto mais barato. Isso é um chute no estômago, porque sai caro. Né? Normalmente a pessoa está pegando um peixe marinho que não foi quarentenado, cheio de problema, e está colocando a bomba dentro do aquário. Então eu acho isso meio absurdo. Mas é uma circunstância que eu estou vendo bastante na crise. Teve um lojista numa importação que fala assim, olha, eu tenho dois preços. Eu tenho preço para o cara pegar direto e eu tenho preço para ele pegar quarentenado. Eu falei, mas como assim dois preços? Você está avisando para o cara que você está mandando uma bomba mais barata para ele? Eu falei, não, hoje em dia tem que vender. Eu falei, mais ou menos, né? Não é bem assim. Tá? Então você está vendo o peixe barato, porque não tem como você pegar um brutang que custa R$300 e você vender por R$320, com troca de parcial de água, com tratamento, com a mortalidade. Eu já cheguei a perder 3 hepatos para poder vender o quarto para o cliente. Então, se eu ganhar 5%, eu estou trocando 6 por meia dúzia. Bactéria, tá? Isso aqui acontece bastante em green chromis. Aqui é uma foto de um bug, é um peixe de água doce, mas acontece bastante em green chromis. Green chromis, a donzelinha, tá? O pessoal acha que isso aqui é fungo, não é fungo, tá? É bactéria. Normalmente é só com antibiótico, tá? Por isso que você tem que tirar a green chromis do aquário e tratar. Tuberculose a gente não tem, isso aqui o Tamite falou que ia ter muito cliente de arroz, eu coloquei. Tuberculose é um problema que a gente não tem com peixe marinho capturado. A gente tem muita tuberculose em peixe criado. Isso é muito comum em peixe criado. Tá? E eu recomendo um livro aqui, estou passando que já está ficando tarde para o Gustavo aqui, mas eu recomendo vocês procurarem uma literatura legal sobre doenças, sobre problemas, tá? Eu recomendo um livro do Bassler, inclusive é colega meu, particular, conheço o trabalho dele, porque eu entro na internet, nos fóruns, nos grupos de WhatsApp e eu vejo uma doideira atrás da outra, tá? Eu estou impressionado com a quantidade de informação errada que a gente tem. Então, é um pouco complicado, às vezes, até eu ajudar, porque você está no Facebook e aí a pessoa publica a foto de um peixe doente. Ah, olha, meu yellow tang está assim. Na mesma hora que a pessoa publicou uma foto de um yellow tang doente, entra 20 garotos ali embaixo, cada um dando o seu diagnóstico. Não, você faz isso, aí o outro moleque faz isso, o outro aparece profissional faz isso. E você vê 15 tratamentos errados para o problema da menina. Aí não dá nem para você colocar o seu comentário, porque depois os outros 15 vão lá e te chutam. E não, eu não concordo, eu tenho aquário há 1 ano e não é assim, porque na minha casa eu fiz assim. Eu falei, bom, eu tenho 39 anos, eu tenho um pouco mais de você, eu entendo um pouquinho mais. Mas é muito complicado. Então, em vez de vocês entrarem nesse mundo do Facebook, procura uma comprovação científica, tá? Tem um remédio que chama-se ivermectina, Ivomec. Quem mexe com cavalo, quem mexe com boi conhece. Ivomec é um remédio para verme, né? É um grande problema hoje porque carne de porco e carne de vermelha tem muito problema com verme. Eu não sabia disso, né? E o pessoal coloca ivermectina, que coloca a injeção, né? Direto no boi lá. Esse é um tratamento normal, né? Super normal. E a ivermectina, ela não é usada no aquarismo. E hoje eu estou assim, deslumbrado como essa ivermectina é boa, porque o pessoal usa em boi. E resolve. O cara pega um boi lá de não sei quantos quilos, quanto pesa um boi. Agora não, de um tempo, tá usando em humano também. Humano também. Usa em humano para sarna. Mas se você... Exatamente, é um remédio assim fantástico, tá? E o pessoal não recomenda usar em aquarismo porque fala que acaba com todos os peixes. Eu sou um grande usuário de ivermectina, porque é excelente para todos os tipos de verme, inclusive verme de brânquia, tá? Então, exatamente. Então, por que eu estou colocando o Ivomec na palestra? Porque eu ouvi tanto falar que ninguém usa, no mundo inteiro ninguém usa. Eu falei, mas que estranho. Por quê? Porque acaba com o aquário, acaba com o aquário, acaba com o aquário. Eu falei, mas peraí, usa em boi, tem algum...
Aí eu peguei um trabalho científico de um brasileiro do Rio de Janeiro que fez um trabalho específico com Ivomec e provou por A mais B no doutorado dele, usou tantos ml, matou o peixe, usou tantos ml, não matou nenhum peixe, usou tantos ml, além de não matar o peixe, curou todos os vermes que tinha. E depois ele pegou todos os remédios que tinha e o Ivomec foi o campeão. Foi o que realmente pegou os 20 peixes da amostra e limpou os 20 peixes. Aí eu peguei, eu tenho problema de água doce, de barriga lion, eu tenho problema de muito peixe marinho, que você dá comida, o peixe não engorda. Vocês já viram isso? Né? Mas tem lojistas que falam, você quer peixe marinho comendo ou sem comer? Você já viu isso? Tem dois preços, né? Olha, ó, você tem hoje um bicola para vender? Olha, eu tenho. Eu tenho comendo, que custa 1 milhão, e eu tenho sem comer, só na artemiazinha, que custa baratinho. Pô, qual que é o problema? O peixe está todo cheio de verme, tá? E ele pega isso dentro das instalações, tá? O verme se multiplica muito rápido. Então, você tem que limpar o peixe. É impressionante, você coloca um patê. Eu faço um patê hoje, à base de frutos do mar, coloco o Ivomec no patê, e depois administro no peixe. Você tira com a seringa? Tiro com a seringa e coloco, faço um patê, 1 quilo. Ele é oleoso, você pega lá 0,75 ml para 1 quilo de comida. 0,75 ml não é nem 1 ml, não é nem 20 O Ivomec comum, 1%. 1%. O Gold tem 3 ml. Não, uso 1%. 1%, exatamente. Tá? Exatamente. Mas se você entrar na internet no Google, você vai conseguir ver vários trabalhos interessantes. Eu achei no Google. E tu monta um patê para cada remédio? Eu monto um patê para cada remédio, exatamente. Eu monto um patê. Não, eu não misturo. Então eu uso um patê para flagil, que é o metronidazol. O metronidazol eu uso 15 gramas para cada quilo de comida. Depois eu posso te passar de WhatsApp, né? Ah, posso passar no grupo também, exatamente, posso passar no grupo, exatamente. Porque é legal, você faz um patê, né? Tomei bronca da minha esposa porque ela falou que, assim, a gente não come paella em casa, mas ela ficou assustada como é que o peixe, eu trato muito bem o peixe. Porque eu dei a receita para ela comprar, eu falei, passa no supermercado, me ajuda, eu tô todo enrolado. Aí ela me ligou, ela falou, o que é isso? Não paella, porque você quer camarão, lula, vongole, salmão, marisco, né? Eu aprendi esse patê com um grande criador de palhaço, por quê? Porque a gente tem dificuldade de desovar palhaço. Então o que você faz? Você faz um patê, que inclusive foi um grande criador da Flórida que fez esse patê, o patê dos 10 mais. Então você coloca salmão, vongole, não sei o que, são 10 itens. E aí você coloca Tetra Color Beats. Quem tem aquário conhece a Tetra Color Beats. É uma das rações mais gostosas, eu nunca experimentei, mas é uma ração que você coloca qualquer peixe, o peixe pega. Então ela tem um sabor fantástico. O gato seu vê lá, ele come Color Beats. Exatamente. Depois que prova ela, Não aceita mais outro. Aí eu coloco o Color Beats dentro do patê e faço o patê e depois no final eu coloco qual remédio que me interessa. Então eu coloco a Ivermectin, o Ivomec, coloco o metronidazol e faço depois e congelo. Aí você corta um pedacinho e você coloca. Você vê o peixe, o caixãozinho saindo do caixão. Impressionante. Então todos vocês deveriam ter esse patezinho. Ele né? elimina mesmo, tá? Ele elimina realmente. Tá? Porque o que eu faço? Eu faço o diagnóstico, a gente coloca no microscópio, a gente mata o peixe, a gente coloca e verifica o problema. Aí eu administro o medicamento. Depois a gente pega o peixe e a gente abre um outro peixe para você ver se você eliminou. Tá? Então, funciona. Tá? Perfeitamente para disco. Ótimo. Tá? Então, funciona muito, muito, muito. Isso é muito importante. Tá? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês.